que a gente escolheu para falar, né, esse tema sobre a neurociência do emagrecer, né? O que é neurociência, que é um conjunto de ciências, né? A neurociência hoje inclui toda essa parte de neurologia, de psicologia, de endocrinologia, né? É tudo integrado. A engenharia com os equipamentos de ultrassom, de ressonância magnética, né? Todo esse apanhado de avanços da ciência estão hoje provando que, por exemplo, uma meditação praticada durante 8 semanas pode diminuir o tamanho da amígdala cerebral, pode trazer uma cura de uma ansiedade, porque traz uma nova configuração no cérebro. E também já está sendo comprovado, né, que o cérebro de pessoas obesas, pessoas que estão muito acima do peso, isso não é bem uma boa notícia, mas a gente precisa noticiar, né? Então, assim, o cérebro das pessoas obesas, digamos que uma pessoa tenha 40 anos, mas se ela estiver muito acima do peso, o cérebro dela, a substância branca, que é uma substância que tem células de sustentação, células que alimentam aqueles neurônios que são mais superiores, elas ficam envelhecidas 10 anos. Então, é como se a pessoa tivesse uma idade cronológica de 40, mas o cérebro de 50. Embora isso não vá repercutir na memória, no funcionamento dela, para o trabalho, mas está num processo de envelhecimento cerebral. Então, as pesquisas vêm mostrando que também é importante pesquisar na neurociência a questão da obesidade, né? Porque se pensava que a gordura, né? Na época que a gente faz faculdade de medicina, a gordura era só um depósito, né? Um depósito parado ali. E hoje a gente sabe que não, que tem ação, tem atividade cancerígena, né? Gera uma série de hormônios, já tem muita pesquisa, né? Mostrando que aumenta a resistência à insulina, à gordura, né? Então, até a medida da circunferência abdominal hoje é um parâmetro, né, de avaliação da saúde. Então, por esse motivo é que nós escolhemos esse tema, né, Lorena? Para alertar também as pessoas no sentido de que cada um de nós pode sim fazer algo por si mesmo. Nós podemos sim transformar essa realidade desse acúmulo, né? Porque todos nós, eu lembro quando eu estudava também, que assim, aos 10 anos de idade já começa o processo de aterosclerose. Começa cedo, a pessoa já começa a envelhecer quando criança, né? Já está envelhecendo. Mas à medida que nós estamos em contato com essa ciência, as pessoas estão indo para a internet, estão pesquisando sobre si mesmas, estão querendo entender melhor como é que funciona o seu psiquismo, elas podem tomar as rédeas desse processo, né? Então, eu trouxe alguns slides aqui para falar, para guiar um pouco aqui a nossa fala. Então, nós vamos falar desse desafio, porque se coloca como desafio, por quê? Porque é muito mais fácil, né, relaxar e deixar, né, aquele processo de peso ir se acumulando. Na verdade, a grande dificuldade é de controlar aquele processo de compulsão, quando realmente a pessoa não para, né, não para mais, ela vai para a geladeira, ela compra mais do que precisa, ela sempre tem em casa diversos alimentos que às vezes não são saudáveis. Então, o processo de compulsão, como existe compulsão de compras, como existe outros tipos de compulsão por drogas, alcoolismo, existe a compulsão alimentar. Então, primeiro é entender que existe a compulsão alimentar, né? E que o importante também não é só emagrecer e depois ganhar tudo de novo, que é aquele efeito sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Emagrecer e se manter em boa forma é um processo educativo, que esse processo não pode ser um processo estanque, assim, de repente, né, uma restrição, de repente a pessoa decide que vai se colocar numa dieta, né, rigorosa, principalmente, gente, com restrição de quantidade de alimento, né? Porque o nosso cérebro ele ainda é ancestral, ele entende que a privação de alimento é como se fosse quase que um castigo, né? O alimento é um direito,
Então, a pessoa se colocar num processo de restrição alimentar, né, de ter que comer pouco, aqueles espaços muito longos, então, aquilo ali para o cérebro já é um efeito rebote, é um efeito contrário. A pessoa se deprime, a pessoa se sente impotente, baixa autoestima, porque está sofrendo por todos aqueles processos, né, impositivos. Então, a gente precisa pensar nesse desafio como uma coisa mais lúdica, é um desafio, nós estamos nos construindo, sempre imaginar que não é que a gente está com esse peso e ficou uma coisa congelada, fixa, não. Nós temos potencialidade de transformação do corpo, principalmente quando isso começa na mente. Então, a mudança não vai ser da boca para, né, da boca para fora, né? Nem da boca para dentro, nem da boca para baixo. A mudança envolve o cérebro, é algo mais acima, tá, gente? Vamos sempre pensar nisso. É mais acima, não é só fechar a boca. Precisa entender o que significa o peso. Então, existe um processo, às vezes, relacionado com algo da vida que é alguma culpa, alguma área imatura no cérebro, que a pessoa ficou fixada lá na infância, um ciúme do irmão, um abandono, algum tipo de maus tratos, né? Então, são dilemas que fazem a pessoa se sentir, às vezes, culpada. Eu já estava até explicando para uma paciente. A pessoa que é boa, né, que tem uma boa índole, ela não aceita muito ter sentimentos ruins, né? Sentimentos de rejeição em relação aos pais, né? Alguma revolta quando eram crianças, então elas reprimem, ficam no inconsciente. Depois que ela entra em contato de alguma forma com esses sentimentos, né? Que ela era um sentimento negativo, algum sentimento de não aceitação daquela condição, ela pode se sentir culpada por não aceitar a família que tem, por não aceitar o corpo que tem, o cabelo que tem, a condição que tem, e às vezes aquilo se torna como uma grande, né? É como se fosse uma pedra rolando por cima, que ela ficasse todo o tempo. A vida parece que oprime a pessoa, como se ela tivesse um pecado, alguma coisa que tivesse que pagar. Então ela se sabota. Se ela tem direito a uma viagem, ela não vai. Se ela pode. Eu já vi clientes assim, eu não quero um atestado médico, eu vou trabalhar assim mesmo, sabe? Não quererem cuidar de si, e muitas vezes isso é como se fosse uma autopunição. E o fato de aumentar o peso pode ser uma autopunição. Eu sempre pergunto, e aí, se vocês quiserem, podem pegar um papel, uma caneta e colocar o seguinte: quantos quilos você está acima do peso? Ou então, quem você conhece, tem 35 quilos a mais? Desses 35, quantos você acha que estão relacionados à infância? Algum conflito no seu desenvolvimento? Quantos você acha que está relacionado ao seu trabalho, à insatisfação, alguma frustração? Quantos quilos estão relacionados à sua relação conjugal, afetiva ou falta, né, de um relacionamento? Quantos estão relacionados à sua espiritualidade, à sensação de estar só no mundo, né? A relação, como é que está a relação com Deus? Então, olhando assim, esse conjunto de quilos, muitas vezes, cada parte dessa é uma área não resolvida. Entende? Então, a pessoa está com aquele peso, com aquele aumento, né, de massa corporal, mas é algo que não está resolvido lá dentro. Então, nós precisamos pesquisar e decodificar isso para que a pessoa não pense que simplesmente é a tireoide. Claro que a gente tem que investigar a tireoide, a insulina, ver como é que está a glicemia também, vai, né, investigar toda a parte física, mas às vezes não tem realmente uma explicação física, hormonal. Muitas vezes é psicológico mesmo. Então, quando alguém vem para pegar atestado para cirurgia bariátrica, eu sempre faço uma consulta mais ampla, a gente conversa, vê se tem algo a fazer antes. Por quê? Porque às vezes faz a cirurgia e volta de novo com peso, né? Então, não é a questão daquela quantidade de alimento, é algo a mais no própria dinâmica do psiquismo que está levando a uma gratificação pela comida, porque a comida é amiga, né? Diante daquelas frustrações, das coisas que não deram certo, daquelas raivas, daquela mágoa, desgosto, a comida é amiga, ela sempre atende
e dá uma sensação de alívio. A felicidade é como se tivesse conseguido aquelas coisas, né? Então o cérebro começa a aceitar gato por lebre, né? Começa a aceitar a comida como se fosse a realidade transformada. E na verdade não é, né? Então, nós precisamos entender o velho Freud, né? Ele dizia que a principal tarefa da nossa existência é compreender a própria mente, né? Então, esse trabalho, ele mesmo, Freud, ele tinha que conversar sobre a mente dele, ele estudava os sonhos dele, ele decodificava os sonhos, mandava para outro médico para analisar. Ele fez esse trabalho e nós também precisamos fazer. Gente, eu fiz mais de 10 anos de terapia e faço, sempre que tem workshop, todas as minhas técnicas que eu aplico, eu já fiz, já houve alguém que aplicou em mim, eu entendi como é que funciona, porque eu experimentei, né? Então, é preciso mergulhar um pouco, não estou dizendo que eu mergulhei, me conheço 100%, mas esse trabalho de conhecer um pouquinho, por que, que o nosso comportamento é assim, né? Para mais ou para menos, ou está estagnado, eu sempre coloco assim, esse exercício, né? Colocar uma mão contra a outra, fazer força, e você vê que às vezes tem um lado seu, né, que aceita e o outro lado não aceita, uma mudança, uma pessoa, uma situação. Então, há o quê? Uma luta interna. Então, nós precisamos entender esses nossos lados. Se um lado é muito santo, muito puro, perdoa tudo, tem um outro lado recôndito, né, que tem sentimentos, que realmente tem agressividade, que teve vontade de fazer, às vezes, uma vingança. Gente, isso é uma coisa natural, né, do ser humano. Nós precisamos entender que nós temos um cérebro um pouco ainda animal, né, um pouco assim, de um zoológico, nós temos ainda. Então, é preciso acolher esses sentimentos, não é botar em prática, mas acolher como natural, né, como algo nosso. Cada vez que você vai entrando mais nesse inconsciente, menos você vai precisar de comer para transformar, né, um estado de angústia, de ansiedade, em uma paz, né, sonhada com a comida, né? Então, a nossa vida, ela vem assim por uma lente. É como se você tivesse todo o tempo passando por uma lente. As pessoas, as coisas que você vive, vai passando por um filtro e vai registrando na sua mente. Você vai guardando essas impressões da vida todas numa memória. Nós vamos já falar sobre essas memórias. Essas memórias têm um grande poder, principalmente quem teve problema com a amamentação, com a comida, com a hora que a mãe estava amamentando, se estava tensa. Às vezes, crise de ansiedade tem a ver com a falta da saciedade da criança, aquela criança que tinha alimentação interrompida, às vezes a mãe teve uma mastite, às vezes a mãe teve que cuidar de outro irmão naquele período, a pessoa foi bruscamente, né, interrompida. Então, todos esses filmes da vida, eles vão ficando na memória e eles interferem, sim, na relação com a alimentação. Isso que a gente está falando aqui sobre isso, né? Sobre essa decodificação, porque não é simplesmente um chocolate, não é simplesmente um doce. Ah, eu amo doce, eu não aguento, né? É porque existe uma realidade que passou pelos filtros, seja qual for dos 5 sentidos. Algo que você sentiu, que foi na pele, que foi um cheiro. Gente, quem é que não lembra do cheiro? Eu sempre cito um livro do Marcel Proust, né? É Nos Caminhos de Sivan, Em Busca do Tempo Perdido. São 2 volumes imensos, ele contando a vida dele todinha, porque ele lembrou do gosto de uma bolachinha chamada Madalena, que ele comeu, né? Molhava no chá, a tia dele colocava para ele, lá era um lugar maravilhoso, né? Que ele ia para a tia, e ela colocava aquele biscoito e ele molhava no chá e comia. Isso ele esqueceu, e depois de adulto, que ele também experimentou de novo, voltou o filme da vida dele completamente, gente, por causa de um sabor e um cheiro, né, do chá. Então, quantas vezes a gente lembra de um perfume, de uma comida? Eu vi um seriado até coreano, né, que um casal ia, depois de 30 anos de casado, ia para o mesmo restaurante comer a mesma comida que eles tinham naquele período que eles casaram. Então, o chefe lá foi procurar o cardápio, os ingredientes, para fazer o máximo possível
para eles lembrarem, voltarem no tempo. Eles foram para o mesmo restaurante. Então, se vocês verem alguns filmes, principalmente filmes coreanos, se vocês quiserem depois pode pedir aí no Instagram, eu posso até mandar para vocês. É muito bonito ver assim o significado da comida, o significado simbólico, né, das cores, de tudo isso que o alimento guarda por esses 5 sentidos no nosso cérebro.